Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia. E eu sou a Ana, e a gente vai falar hoje sobre a Raquel de Queiroz. Ela foi filha de Daniel de Queiroz Lima e Clotilde Franklin de Queiroz, nascida no Ceará no dia 17 de novembro de 1910. Gente, ela foi muita coisa. E entre essas coisas ela foi uma tradutora, romancista, escritora, jornalista, cronista e uma importante dramaturga brasileira. Também ela foi descendente pela parte maternal de José de Alencar, que foi também um importante escritor. Ela se destacou na ficção social nordestina, com um perfil intimista e pessoal dos personagens, cuja a prosa retrata a seca de 1915, que dá o nome ao livro que a gente também vai falar hoje, que é O 15, que foi uma obra muito importante dela. Também uma característica da obra dela é que a linguagem é corrente e é leve, então é uma linguagem tranquila, vamos dizer assim, né? E ela também foi a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras, né? Ela participou da segunda fase do modernismo e a característica dessa fase é bem leve, é uma coisa mais ligada para a inclusão e sobre os problemas sociais da sociedade brasileira. Ela mostra um Brasil diferente. E ela dá também voz para o pessoal do Nordeste, para a terra dela. Ela mostra que lá também tem problemas sociais e que o governo não está dando atenção. E isso é muito importante porque desencadeia vários acontecimentos e ela também se envolve na política. Bom, em 1915 começou essa seca, tanto que o primeiro livro dela, quando ela tem 20 anos, ela lança esse livro, e o livro se chama O 15, que é decorrente a essa seca de 1915, que foi o motivo dela e da família dela ter se mudado para o Rio de Janeiro em 1917. Ela se mudou em 1917 para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá com a família dela, e depois de um tempo ela volta para o norte e fica mais um tempo em Belém do Pará. Depois de 2 anos em Belém do Pará, ela volta para o Ceará. Ela lança o primeiro livro dela em 1930, que foi o 15, com 20 anos. Conclui os estudos dela em 1925 na Escola Imaculada Conceição. Antes dela lançar o 15, ela concluiu os estudos dela, né? E depois disso ela foi chamada para participar, trabalhar num jornal, né? Isso, e ela sai de lá formada como professora. Nesse jornal, ela entra como cronista, mas ela entrou lá por causa de uma crítica que ela fez ao jornal. E ela fez essa crítica com o pseudônimo de Rita de Queluz. E isso abriu um caminho para ela na parte da literária. E ela gostou muito e acabou ficando e escreveu em forma de folhetim o conto A História de um Nome. E ela fez muito sucesso. E depois disso, dela ter ficado nesse jornal, acabou gostando e fazendo outras coisas, além de crônicas. Ela fez contos, fez romances. Em 1928 e 1929, ela ingressa na carreira política e ela participa do Bloco Operário Camponês. Em 1932, ela se casa com José Alto da Cruz Oliveira e permanece casada com ele até 1939. Tem uma filha com ele que se chama Clotilde, em homenagem à mãe dela. Em 1934, ela estava morando em São Paulo e depois disso ela viaja para o norte e depois do norte ela volta para o Rio de Janeiro. Nesse período, em 1937, ela vai presa porque ela é acusada de estar conspirando com comunistas e, enfim, é um rolo só lá na política. Ideias esquerdistas. E é acusada de ser comunista. E nessa época ela escreve o livro O Caminho das Pedras, que foi um livro muito importante também e que marcou muito essa história e esse período da vida dela. Em 1939, depois dela se separar do marido dela, ela perde a filha dela de 18 meses com uma doença chamada septicemia. E em 1940, ela conhece o médico Oyama, que ficou casada até 1982, quando ela ficou viúva. Em 4 de novembro de 2003, ela falece com problemas cardíacos. As principais obras da Raquel em romances foram O 15, João Miguel, Caminho das Pedras, As Três Marias, Dora Doralina, Galo de Ouro e Memorial de Maria Moura, que inclusive teve uma minissérie gravada pela Rede Globo. As crônicas foram A Donzela e Moura Morta, 100 Crônicas Escolhidas, O Caçador de Tatu, Mapinguari, e textos para teatro, porque ela também se interessou mais tarde, em 1956, mais ou menos na década de 50.
e ela fez Lampião e A Beata Maria do Egito. Ela também teve 3 livros infantis, que foram O Menino Mágico, Cafute e Pena de Prata e Andira, de 1992. Ela foi premiada pelo Prêmio Machado de Assis, que foi em 1958, pelo Prêmio Jabuti, que é 1970 e 92, Prêmio da Associação Paulista dos Críticos de Arte, que é em 92 também, Prêmio Juca Pato, também em 92, e o Prêmio Camões, que eu citei anteriormente, que foi no ano de 1993. A segunda fase do modernismo foi caracterizada pela subjetividade e pelo regionalismo das obras, e também foi o principal objetivo da segunda fase foi o aprimoramento da primeira e também investir mais na linguagem, que, por exemplo, a primeira fase foi mais caracterizada em tirar a parte do parnasianismo, em inovar, na verdade, e tirar aquela coisa mais da estética, sabe? Tipo, da coisa regrada, enfim. E a segunda fase foi mais o aprimoramento mesmo, focada no moderno e na inovação. E eles também queriam mostrar o Brasil da época. Em relação à segunda fase do modernismo e a parte da prosa, tiveram 2 vertentes, que foram os romances engajados e os romances psicológicos. Os romances engajados, que possuíam uma linguagem mais seca, mais rústica e mais focada nos problemas sociais, nas críticas sociais. E foi uma linguagem também muito narrativa e possuía aspectos do naturalismo, todos os romances regionais. Um autor que se destacou nessa fase foi Guimarães Rosa. E ao contrário dos romances engajados, tinha os romances psicológicos, que eram uma parte mais subjetiva, uma parte que trabalhou mais o fator do sentimentalismo dos personagens. Então, focava mais no psicológico, era uma linguagem mais suave em relação à parte engajada. E é aqui que se encaixa a Raquel. Entre o contexto histórico da segunda fase do modernismo, que vai de 1930 até 1945, o país estava se recuperando da crise de 29 e, com isso, desencadeou governos totalitários no Brasil e no mundo, né, envolto por uma crise econômica, social, e a partir daí, em 1939, começou a Segunda Guerra Mundial, né, que foi até mais ou menos 1945. E no Brasil, em 1932, teve a Revolução de 32, que foi caracterizada no estado de São Paulo por conta da política do café com leite. E foi também o fim dessa política com a candidatura de Vargas em 37. Que foi o ano que a Raquel de Queiroz foi presa. Por conspirar com esquerdistas. Agora a gente vai começar a falar sobre a obra O 15, que foi uma obra muito importante e a primeira obra de Raquel de Queiroz. A obra começa com a personagem Conceição, que é uma jovem de 22 anos que luta pelos ideais feministas, né? Pela igualdade, pela independência. Ela é uma mulher forte, uma mulher estudada, ela é professora, inclusive. E ela vive no interior do Ceará, né, em Fortaleza, com a avó dela, num sítio, né, da avó dela, que é a mãe Inácia. E lá, perto, né, no sítio perto, também mora o Vicente, que é um criador de gado e um proprietário, né, que é primo da Conceição. E mesmo eles sendo tão diferentes, porque assim, o Vicente é um cara, né, vamos dizer assim, retrógrado perto dela, porque ela já tinha muitas ideias, era uma mulher estudada, uma mulher que lutava pelos seus direitos, e ele não achava isso legal, entendeu? Ele pensava muito diferente dela, era muito diferente, mas mesmo assim eles se atraíam. E eles flertavam, né, um com o outro. E aí a gente também começa a ver no livro, a Raquel introduz o Chico Bento e a sua família, né? Vale só ressaltar que nessa relação dela com o Vicente, apesar do flerte, tinha muita tensão, porque ele não concordava com o ideal dela, achava que
ela era muito snob, porque ela vivia na cidade e não entendia o porquê dela viver na cidade, assim como ela não entendia o porquê dele querer ficar no campo, sabendo que na cidade tem chances melhores. E a Conceição, ela queria mudar dali, né? Ela tinha um pensamento de se mudar do sítio da avó dela. Aí a gente começa a conhecer o Chico Bento e a sua família, né? Ele é casado com a Cordulina e tem 3 filhos. O Josias, o Pedro e o Duquinha, né? Que é o apelido dele, mas na verdade o nome dele é Manuel. Chico Bento, ele era vaqueiro, a família dele vivia na roça junto com ele. E teve um dia que ele precisou sair da fazenda, eles precisaram sair porque a seca chegou lá e eles estavam sem recursos, eles acabaram indo para o interior do Ceará e eles foram a pé e no caminho eles encontraram uma família que eles tinham comida e tal, e essa família não, essa família tava comendo carcaça de um gado, né? Carcaça de um gado, e eles estavam passando necessidade. Eles falaram, bom, já que a gente tem aqui, vamos dar metade pra eles, porque eles ficaram se colocaram na situação, sabe? E seguiram viagem. Depois deles seguirem viagem, eles viram que eles estavam sem recursos, e eles acabaram matando uma cabra. Nisso que eles mataram essa cabra, o dono da cabra ficou muito furioso e deu só as vísceras da cabra para eles comerem. Um filho deles, um dos 3, o Josias, ele tava com fome ainda e acabou comendo a raiz de uma mandioca crua, né? Isso, crua, e acabou morrendo. Depois da morte do Josias, um dos filhos, que se chamava Pedro, ele acabou se perdendo e seguiu viagem com outro retirante. Outro grupo, né? Outro grupo de viajantes que estavam fugindo também da seca. Aí, nisso, os pais ficaram desesperados, né? A Cordulina, que é a esposa do Chico Bento, e eles ficaram desesperados e foram atrás de um delegado, né? Atrás de uma delegacia. E aí, como o delegado era parceiro do Chico Bento, ele acabou recebendo tal, e não conseguiu achar o Pedro, né? Mas colocou os dois num trem para chegar mais rápido em Fortaleza, num campo de concentração. Chamava Alagadiço. E era o maior campo de concentração ali de Fortaleza, né? E encontram a Conceição, que é a personagem que a gente mencionou no começo, a personagem principal, a jovem com os ideais lá. E porque ela saiu do sítio da mãe da avó dela, né? Mãe Inácia, se eu não me engano. E foi para esse campo de concentração para ajudar como voluntária, né? Fazendo um voluntariado. Aí ela se apaixona, né? Pelo filho menor deles, o filho caçula, que é o Manuel, que tem apelido de Duquinha. E aí ela toma ele como filho e pede pra adotar, né? E aí os pais, mesmo não querendo dar, né? O Chico Bento e a Cordulina, mesmo não querendo dar, acaba cedendo, porque percebe que a Conceição vai ter mais condições de criar, né, a criança. E aí a criança acaba ficando com ela torna-se madrinha. Aí lá tinha uma mulata, né, que conhecia a família, conhecia o Vicente, e acabou contando pra Conceição que Vicente, o rapaz com quem ela flertava, estava flertando com outra garota, né? Uhum. E Conceição achava que ele só tinha olhos pra ela, mas na verdade não, ele acabou olhando pra outra garota e ela ficou muito chateada. Mas como a avó dela estava lá indo no campo de concentração, ela acabou consolando a neta, né? Falando que não é assim, né? Enfim, falou que homem é assim mesmo, que a geração agora tá até melhor, inclusive, né? E aí, já em dezembro, a chuva chega e a avó decide voltar pra fazenda. E a Conceição fica lá no campo de concentração e acaba criando o afilhado, feliz por estar criando o afilhado, mas triste por ter perdido Vicente, né? Que era o rapaz que ela gostava. E depois disso ela não volta mais a ver o Vicente e vive a vida dela atrás dos ideais e na luta da igualdade, da liberdade dela, e é o que ela tem, que ela gosta. A Raquel não é uma biografia, uma autobiografia, porque tem muita coisa que não bate na história, mas é uma coisa muito baseada na história dela, entendeu? Muita coisa, por exemplo, o nome da personagem é o nome do colégio que ela estudou,
A cidade principal. Quixada, né? Onde o Chico Bento morava. É onde a família dela morou, né? Onde a família dela morou. Quixadá, isso. E Fortaleza também foi a cidade que ela viveu, que ela cresceu. E ela era essa mulher que lutava pelos ideais, entendeu? Que pela liberdade. Então, tanto é que ela é a personagem principal no livro. E né? a mulher também, a Conceição, ela é formada como professora. Ela é professora e a Raquel também, entendeu? Então, tem muita coisa que não foi coincidência que ela fez isso mais, tipo, pra mostrar mesmo o que passou na época. E o que a seca fez, né, com o pessoal do Nordeste. Outra coisa também é que nesses campos, tipo, em média de 150 pessoas morriam por dia. Então, é uma coisa muito absurda. Era absurdo mesmo. Então, a seca acabou. Todo mundo. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado. E dá um Dá um like. joinha naquelas, né?